vocês agora. Deixa eu transferir minha tela aqui. Vamos lá. Só confirmem para mim, por favor, se vocês já estão recebendo o sinal. Tá sim, Daniel. Legal. Então, pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite de novo de vocês. Eu vou apresentar rapidinho aqui para a gente poder fazer uma discussão, talvez seja a parte mais interessante do que uma apresentação extensa. Esse trabalho aqui, na verdade, ele é uma série de trabalhos que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo, é um grupo de estudos que nós montamos, não é nada fixo, preso em universidade, então todas essas universidades que estão ali embaixo participaram, né, inclusive o pessoal do Ministério da Saúde, o pessoal da OPAS também, e a gente foi desenvolvendo um raciocínio, meio que tentando contar uma história. A partir do momento que começou a pandemia por SARS-CoV-2, a gente começou a notar algumas coisas do ponto de vista estrutural que chamaram a atenção. Algumas mutações que estavam diferenciando os plasmas, diferenciando as variantes de preocupação, estavam tornando a spike mais rígida do ponto de vista da região de reconhecimento a ACE2. Isso nos chamou a atenção. Eu falei, poxa, vamos fazer um estudo mais avançado disso daí. Então, nós modelamos essas estruturas e começamos a perceber que aquelas mutações pontuais que estavam acontecendo, que diversificavam os plasmas, enrijeciam o RBD naquele ponto, né, o receptor binding domain. E aí fizemos um trabalho em cima disso, só que isso começou a abrir uma série de outras perguntas, né? Falei, poxa, será que isso está acontecendo para outros vírus? Qual seria o background para isso? Como que a gente poderia estudar essa história melhor? Então, o resultado que nós tivemos foi uma evolução convergente adaptativa para o SARS-CoV-2 naquele momento, mostrando esse enrijecimento. Mas como que a gente poderia trabalhar essa informação? Então, nós partimos para a dinâmica molecular. Simulações atomísticas, hoje em dia, elas são muito usadas para, inclusive, validação de liga de aço. É um negócio fenomenal, uma ferramenta muito bacana. Ela tem uma série de restrições iniciais, uma curva de aprendizado um pouco íngreme, mas depois que você pega o jeito para queijo, tem muita coisa para se trabalhar com elas. Então, uma dessas coisas que a gente explorou foram esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, basicamente, a ideia dessa apresentação é mostrar para vocês que existe uma maleabilidade na estrutura de algumas proteínas virais, inclusive muitas delas, na verdade, que conseguem transformar a paisagem da infecção a favor delas. E como que elas transformam isso? É um sucesso determinado por equilíbrio, não só por calor, não é só por uma transferência energética que acontece ali, de cinética, mas sim relacionando com a estabilidade do complexo formado sem gerar uma armadilha energética. Todas essas referências que estão aqui ao lado, depois eu passo para vocês, ou eu passo para o Danilo, para vocês darem uma olhada, que foi a base de onde a gente tirou essas perguntas que a gente começou a fazer. E isso daí vem de uma robustez evolutiva, né? Como que o vírus, ao longo do tempo, preservou essas informações, né, na estrutura das proteínas dele, de modo que ele consiga evadir sistema imune, manter função e, ainda assim, resequestrar a biologia celular ao todo para a função dele. Então, isso daí levou a gente uma série de perguntas associadas com termodinâmica de ligação, metaestabilidade conformacional e paisagem de fitness. Toda a ideia da gente era tentar transformar uma informação evolutiva num contexto biofísico que a gente conseguisse traduzir essa biofísica para uma unidade termodinâmica, para uma quantidade de energia associada com aquela adaptabilidade que o vírus incorporou na sequência dele. Então, a gente chegou nisso daí e falou, bom, tá, e por onde que a gente pode começar? A primeira pergunta que surgiu foi com o grupo da Unicamp, lá com o Marcos Porati, onde a gente começou a investigar, falou, poxa, será que a gente conseguiria identificar algum tipo de variabilidade energética na interação do receptor de dengue, do receptor do envelope de dengue, e o receptor de envelope de Zika, no receptor celular comum? Será que existe alguma diferença nesse sentido? Então, nós começamos a trabalhar nesse sentido. Fizemos um desenho experimental, onde, primeiramente, fizemos a modelagem molecular dessas proteínas, validamos isso daí, onde no iTesser, que é um servidor muito legal, você também pode baixar esse programa, rodar no seu computador.
E depois que nós tínhamos a estrutura das duas proteínas virais, nós fizemos os dockings disso daí contra um receptor escolhido. Esse receptor não foi à toa, a gente trabalhou com alguma coisa que já era bem conhecida, e justamente por essa razão a gente queria explorar essa diferença num receptor que estava bem fundamentado na literatura. E o que a gente escolheu foi o DCSAM, de células dendríticas. Nessa posição, nós fizemos um docking cego, que é o que esse servidor HDoc faz. Inicialmente, ele explora a superfície para poder chegar no melhor resultado, em linhas gerais, de interação. Quando a gente tinha esse resultado na mão, ele produz para você uma quantidade razoável de poses, né, ou seja, configurações de interação entre uma proteína e outra. Nós fizemos para os dois, tanto para o dengue quanto para o zika. A conformação mais estável que nós chegamos no docking cego batia com o que já tinha sido determinado por cristalografia, ou mesmo por crioeletromicroscopia. Então nós ficamos mais confiantes, falando, bom, agora então vamos fazer um docking guiado disso, que aí entra esse RADOC 2.4. E a partir daí nós usamos dinâmica molecular em cima do qual isso foi formado. Essa metodologia é interessante porque quando a gente trabalha com dinâmica molecular sem ser o coarse-grained, a gente tem a possibilidade também de derivar derivar energia por resíduo. Então, os resíduos que estão associados no par de interação Zika, DCSign, dengue, DCSign, foram computados ao longo do tempo. Então, nós tínhamos um valor associado para cada resíduo, que era a contribuição energética que aquele resíduo trazia para a interação. E, além disso, nós chegamos em outras informações que podem estar no paper, que vocês vão dar uma olhada depois, com mais calma. Dengue, à esquerda, e Zika, à direita, já demonstram algumas diferenças eletrostáticas no vácuo marcantes. Então, quando a gente chegou nisso aqui, falou, poxa, legal, a gente vai conseguir encontrar alguma coisa, só que vamos ter que explicar isso depois, né? Como o trabalho já era muito bem conhecido, a interação deles com do dengue com o DCSign é algo bem estabelecido na literatura, são muito bem conhecidos os resíduos que estão interagindo, nós não tivemos grandes problemas. Então, a dinâmica molecular correu super bem, nós não tivemos nenhum risco de desnivelamento da proteína, como vocês podem ver aqui na região central do RMSD. O RMSD é um cálculo interessante para vocês controlarem o experimento de vocês na dinâmica molecular. Ele vai dizer para vocês se a proteína de vocês está se desnivelando, se ela está se desorganizando. Junto com outros parâmetros da dinâmica, vocês têm um controle fino, átomo a átomo, do que está acontecendo ali dentro da simulação. E nós percebemos que a assinatura de flutuação dos carbonos alfa, que aí essa parte é muito legal, os carbonos alfa que estão associados com o backbone da tua estrutura da proteína, eles têm uma flutuação tridimensional. Essa flutuação tridimensional é capturada nesse gráfico para a direita da tela de vocês, que é o RMSF Fluctuation. Vocês conseguem ver quanto que cada átomo daquele resíduo está flutuando. E foi daí que a gente derivou a informação de enriquecimento da espécie da SARS-CoV. As assinaturas eram um pouco diferentes, vocês podem perceber aqui pelo desenho. O vermelho é o Zika e o preto é o dengue. Então, nós já tínhamos alguma coisa para trabalhar depois. Com o docking e a dinâmica molecular disso, nós fizemos a decomposição energética e nós percebemos que a energia de associação total, que é esse total do gráfico da esquerda e do gráfico da direita, eles representam à esquerda dengue e à direita Zika. Nós conseguimos perceber que existia uma interação um pouco maior na proteína do Zika com o DCSign. Isso nos chamou a atenção e foi aí que nós levamos adiante as perguntas que virão a seguir. Então, nesse momento, o que nós tínhamos na mão? Nós tínhamos uma ferramenta que dizia para nós, existem diferenças, você consegue capturar esse tipo de diferença em dinâmicas moleculares, e talvez isso seja uma lacuna importante para ser explorado. Então, aí um monte de coisa apareceu para a gente discutir, por exemplo, quais são os resíduos, e aqui a decomposição que vocês estão vendo nos gráficos C e D, é a decomposição energética de cada resíduo do ligante com o receptor. O receptor, no caso, é o DCSign, e o ligante, que é a cadeiazinha A, que está ali embaixo, é o envelope de dengue na esquerda e o Zika na direita. Nós conseguimos ver que para o Zika existem dois resíduos que são, deixa eu mostrar com o mouse aqui, esses dois resíduos, eles são responsáveis por uma grande repulsão do receptor da proteína no envelope de Zika
contra o DCSAM. Ao passo que a distribuição energética no dengue é um pouco mais uniforme. Né? Existe repulsão, existe atração. Tudo que está acima, vocês estão vendo ali que é negativo, tudo que está abaixo é positivo. Então, isso daí, naquela definição da energia livre de Gibbs, o que é negativo é a energia que você precisa colocar no sistema para deslocar aquilo do sistema. Então, aqui o que nós estamos vendo é que existe uma distribuição energética mais favorável para o dengue e para o Zika também, porém o Zika tem uma configuração mais favorável em termos de resíduo que não repulsa. Isso que computou para nós uma ligação mais favorável com o Zika. Então, isso rendeu aquele trabalhinho, mas levou uma série de problemas para nós, porque aí a gente começou a perguntar, tá, isso foi para dois vírus que estão muito próximos, né, na filogenia, principalmente para o envelope. E aí a gente falou, bom, se isso está acontecendo para vírus que são muito próximos, e a gente tem essa resolução na metodologia, será que a gente consegue inferir alguma coisa para as substituições de clados que a gente observa nas epidemias concorrentes de dengue todo ano, que tem substituição dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, dengue 1, dengue 2. Será que existe alguma correlação com isso? Então, a gente começou a trabalhar nesse sentido. Falou, vamos levar agora essa pergunta para um contexto maior. E, apesar disso, né, todo mundo que estava trabalhando nesse aspecto agora já tinha envolvido o Ministério da Saúde, agora a gente já estava com o pessoal da OPAS trabalhando com isso também, e junto com os que não nos deixavam mentir em cima dos resultados das dinâmicas moleculares. Isso levou a esse trabalho, que nós fizemos uma avaliação de 30 anos da interação de dengue com DCSAM, e para isso nós tivemos que fazer uma seleção muito rigorosa de quais os genótipos nós trabalharíamos de acordo com as epidemias que aconteceram de 1989 para cá, que é onde a gente tinha dados de sequenciamento genômico para isso. Então, se esses vírus estão filogeneticamente tão próximos, têm diferenças energéticas significativas, como se comportam serotipos desse mesmo vírus? Então, nós fizemos esse desenho experimental, onde nós pegamos as sequências de 1970 para cá, até 2020, a curagem reduziu de 1.762 genomas que nós tínhamos, depois de todos os tratamentos, com a análise evolutiva e também de pressões seletivas, nós chegamos em 16 genótipos. Fizemos, então, a mesma metodologia que nós trabalhamos no trabalho anterior, e geramos 16 envelopes para representar esses 30 anos. E aí, obviamente, fizemos a análise comparativa com a mesma metodologia que a anterior. Com essa resultante, nós conseguimos quantificar energeticamente, primeiramente, no vácuo, né, só com os Dawkins, que é aquele resultado do PROD que vocês veem aqui. Esse resultado no vácuo deu para nós um panorama que flutuava de -8 até -14 quilocalorias por mol na energia de interação. Eu passo que quando nós colocamos isso na dinâmica molecular, e aí entra um solvente explícito, a gente simula a água mesmo, todos os modelos que estão acompanhando essa interação, eles estão envolvidos em solução fisiológica, pH 7.4, tudo isso daí é controlado na dinâmica molecular. Então, novamente, ferramenta interessante para dar uma olhada para problemas biológicos que vocês queiram simular na virologia de vocês. Seguimos o mesmo protocolo e fizemos a decomposição energética agora para todas essas 16 simulações. Não conseguimos identificar, eu vou trazer a resposta, obviamente, para vocês agora, uma relação causal que definisse a substituição de clados. Né? Isso daí está condizente, é perfeito com a teoria da rainha vermelha. Né? Então, todos esses vírus estão correndo e mudando para se manter exatamente no mesmo lugar, mas a gente não conseguiu exatamente fazer um pinpoint que, olha, foi essa determinação energética na interação de um receptor celular com um receptor viral que determina a substituição de clados de um para o outro. Né? Então, as diferenças energéticas teriam que ser tais e significativas a ponto de suprimir o anterior. Essa aqui é a metodologia que o Giovanni fez. Ele foi muito criterioso aqui, ele conseguiu selecionar de todos os genótipos e criar uma métrica para poder, essa métrica o Giovanni vai contar para vocês mais para frente como que ele fez, para poder chegar
nos 16 genótipos que nós trabalhamos. É uma metodologia extensa, não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês agora, o trabalho está lá, mas basicamente, veja, a assinatura ela é diversa para os diferentes genes, para os diferentes genótipos de dengue que nós trabalhamos. 2014 a 2019, dengue 1, BR4A, BR4B. Você vê que o próprio dengue 1, o subtipo BR4A e o BR4B, eles têm assinaturas energéticas diferentes. E são mutações pontuais que diferem um genótipo do outro. Muitas vezes até distais da região de interação. Isso é muito importante porque tem um trabalho muito legal que trata da evolução genética, da evolução energética da proteína NS1 de influenza. Eles fizeram um trabalho também muito elegante com ressonância magnética nuclear, dinâmicas e tudo mais, mas eles conseguiram demonstrar que mutações distais das regiões de interação frente a frente proteína também interferem naquela interação, ao passo que na NS1 desse trabalho, eles conseguiram reduzir a energia de ativação de uma enzima jusante. Vou deixar essa surpresa para vocês depois, mas é algo a se considerar. Veja, a gente sempre tem na cabeça aquela região de interação é a mais importante para a gente olhar nos trabalhos, é o que a gente deve manter o foco, mas não necessariamente assim. E a epistasia que eles demonstravam nesse trabalho está muito distante. E a gente consegue ver isso aqui também nesses trabalhos, nesse trabalho com o dengue. Então, as conclusões gerais associadas com a hipótese da rainha vermelha, nós comprovamos a hipótese da rainha vermelha, mas de um ponto de vista estrutural. E associando isso daí com sistemas atonísticos, que trazem para a gente agora uma diversidade e granularidade maior, para a gente poder explorar esse tipo de ferramenta e pergunta. Só que, obviamente, não existe uma única interação que o envelope faz com o sistema celular. Então, isso gerou mais perguntas, que é onde nós estamos trabalhando agora. Obviamente, o envelope, como a gente mencionou, não interage com o DCSIM apenas, mas ele interage com uma multitude de receptores na superfície da célula e também dentro da célula. Existem diversos estudos demonstrando interação com RAB5, com a neuropilina, uma série de outras proteínas que eu vou guardar para vocês quando o pré-print. A gente vai soltar o pré-print na dia 17, 18 agora. Aí essas informações vão para todas lá. Assim, o que a gente fez? Seguimos, obviamente, o mesmo protocolo, está funcionando, o time está a gente não está mexendo, e incluímos mais parceiros. Então, aqui agora a gente tem a participação do pessoal da USP, da farmácia, tinha no anterior também, falha minha de não ter mencionado, mas aqui eles estão participando muito mais. O pessoal da Unicamp está interagindo com a gente, o pessoal da Fiocruz, na figura do Giovanni, e, obviamente, o pessoal do Ministério e da OPAS também estão nesses grupos de estudo. Só que o que a gente falou? Bom, o que nós vamos fazer de novo nesse trabalho, né? Porque uma coisa é a gente ficar aplicando o mesmo protocolo, gerando resultados diferentes e tudo mais, mas claro que eles serão diferentes, porque os genótipos são diferentes, as estruturas serão diferentes também. E aí surgiu uma pergunta, que falou, e se, sempre tem aquele e se, nós fizéssemos uma planificação da história? Então, veio o desenho experimental desse novo trabalho, onde a gente pega, esse é um trabalho que o Giovanni está desenvolvendo com muito esmero, né? Esse aqui eu não vou trazer para vocês por enquanto, mas ele envolve a prototipagem e trabalha com a reconstrução do haplótipo ao invés de trabalhar apenas com o signo nucleotide variants, que é uma informação importante porque ele trabalha com linkage. Então, você consegue gerar a sequência consenso, ou mesmo o haplótipo mais frequente do teu paciente, de acordo com essa metodologia. E a partir desse desenho experimental, a gente falou, bom, nós temos aquela interação, aquela interface de interação das proteínas, né? E se a gente traçasse um plano médio entre essa interface de interação e, para simplificar, mapeasse apenas as pontes de hidrogênio, onde elas estão localizadas nessa interação. Então, nós precisávamos mapear no plano XY, onde cada ponto representaria uma ponte de hidrogênio, e, além disso, ângulo e rotação de cada uma delas. O problema ficou um pouco mais complexo.
Mas quando a gente tirava o ruído da história, aparecia um sinal, né? Começou a emergir um padrão ali de dentro, que a gente conseguiu verificar com diversas análises multivariadas ali que são incluídas aí no trabalho para vocês darem uma esmiuçada melhor, e uma principalmente criticada. A partir daí, nós conseguimos gerar, então, um sistema onde nós tínhamos a interface de interação, automaticamente derivávamos os vetores que estavam associados com isso e conseguimos retirar informação de código, né, código de interface disso daí, o que não é absolutamente novo, ninguém está inventando a roda nesse momento, era claro que existiam essas diferenças e a gente só não tinha mapeado elas ainda, né? Essa literatura, inclusive bem recente, de 2022, o pessoal está trabalhando com esses mapeamentos vetoriais das interfaces de interação. Só que aí nós exploramos isso dentro da nossa metodologia que nós já tínhamos trabalhado antes. Então, vamos jogar isso daí em dinâmica molecular novamente, avaliando quando flutuam essas diferenças vetoriais, agora mapeadas, e vamos dar um passo além. Então, qual foi a dúvida da gente? Esses resultados, eles estão agora em fase final de redação, mas basicamente é o seguinte: você tem a interação de uma proteína viral com uma proteína celular. E ela acontece primeiro, vamos supor. Então, o vírus interagiu com a proteína B, mas essa proteína B, o primeiro vizinho dela, aquela proteína com a qual ela interage normalmente na biologia celular, chegou depois. Como que a gente consegue trabalhar essa informação? E outra dúvida: se por um acaso a proteína B interagiu com a proteína C, que é o primeiro vizinho dela, antes da infecção viral, o que acontece com essa interação do ponto de vista energético também? Então, essas foram as perguntas que nos nortearam em cima daqueles vetores que nós já tínhamos, para poder chegar numa estrutura basicamente como essa. Os resultados que estão saindo agora, eles são altamente interessantes, porque eles trazem para nós a possibilidade de inferir quanto uma interferência viral perturba a rede de uma biologia celular na qual o vírus está trabalhando. Só que isso aí não acontece perdão, pessoal, não acontece no nível grosseiro. Nós temos ali resultados energéticos com variação de -2 até -5, até -20 kcal de interferência. Então, existe agora a possibilidade de a gente trabalhar a informação num contexto de cooperatividade, sequestro, ou mesmo interferência obstrutiva alostérica, se por assim dizer. E esses resultados estão começando a sair, e eles estão meio overrun para o grupo, mas nós temos paisagens energéticas, nós temos códigos diferenciais associados com os vetores que estão agora relacionados, nós temos estabilização de estrutura tridimensional, fortalecendo uma cooperação assimétrica na biologia celular. Nós temos sistemas que evoluem para conformações mais estáveis, ao passo que as conformações das proteínas celulares se moldam para adaptar a interação com a proteína do envelope, nesse caso. E nós conseguimos montar redes e, além disso, inferir como que essas contribuições perturbam, pelo menos até a barreira dos primeiros vizinhos, a biologia celular. Então, isso está ainda em desenvolvimento, do ponto de vista de ser um trabalho em sílico, né? Ele é essencialmente em sílico, ele usa ferramentas fisicamente seguras, né, sólidas, mas não necessariamente um trabalho em sílico, então ele tem que ter uma validação experimental, mas ele é promissor, ele traz mais perguntas do que produz respostas, digamos assim. E esse é o suprassumo do que a gente está fazendo até agora. Então, esse é o grupo inteiro que tem trabalhado com a gente, o professor Caio Freire, da UFSCar, o professor Marcos Corati, lá da Unicamp, o professor Giovanni, agora lá da Fiocruz, o professor Gustavo Trocini e André Penteado, que são lá da farmácia da USP, nosso engenheiro de plantão, Rodrigo Cato, Emerson, lá do Ministério da Saúde também, que é o nosso epidemiologista, que nos ajuda a não mentir tanto, e o que é o fiel da balança, né? Dificilmente a gente consegue convencer o de qualquer coisa.
Fenomenal. Então, esse é um grupo de trabalho que, assim, eu sou muito grato a eles por ceder tempo do trabalho deles para a gente investigar essas coisas, porque isso aqui são trabalhos que nós fazemos, digamos, pelo gosto da virologia, né? Não existe um financiamento por trás para gerir esses resultados, mas mesmo assim as coisas têm sido adiantadas. Eu espero não ter falado demais, eu agradeço a atenção de vocês e vamos abrir agora para as perguntas. Perfeito, 30 minutinhos. Muito obrigado, Daniel. Eu vou abrir aqui, pessoal, o microfone e o vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode levantar a mão. E acho que a Bárbara levantou a mão. Débora, pode fazer a pergunta, Débora. Daniel, eu tenho perguntas para você, na verdade. A Débora, acho que ela apertou errado. Eu achei muito interessante que você apresentou para a gente. Acho que é um pouco complexo até para a gente ver os resultados e entender como isso funciona experimentalmente ou numa infecção real, porque os seus dados, eles são dados mais computacionais, certo? Você fez análises computacionais. E eu achei muito interessante quando você mostrou os diferentes genótipos dentro dos sorotipos de dengue, e que teria uma diferença energética de ligação com o DCSign. Naquela figura que você mostrou, eu não entendi muito bem se você conseguiu uma correlação de diferença grande entre esses genótipos, que indicaria, por exemplo, o genótipo de dengue 2 ou o sorotipo geral. Os genótipos de dengue 2, eles possuem uma afinidade maior com o DCSign do que o dengue 4, por exemplo, e talvez isso explicaria ou uma prevalência de dengue 1, dengue 2, frente a dengue 3, dengue 4. Se você tem esses dados com você, o que você encontrou de interessante entre os genótipos e sorotipos? Foi fenomenal, pergunta muito importante, menino. Sim, existe uma diferença entre os sorotipos, a gente agrupou esses resultados depois, fizemos isso daí É que, infelizmente, a revista ela não permitiu que o artigo ficasse open access. Então, a Journal Molecular Biology está travando essas informações por enquanto, mas, de qualquer maneira, estão lá. Assim, pelas instituições, vocês conseguem pegar isso daí. Existe essa diferença, por resíduo a gente consegue traduzir essa informação, sim. A fenilalanina 313, salvo engano, do DCSign, ela foi uma das principais onde a gente conseguiu inferir a melhor interação dos resíduos com ela, que é o núcleo, né, do CRD que faz a identificação na célula dendrítica. Mas, por genótipo, o genótipo 2, a gente conseguiu ver um pouquinho de melhoramento nessa interação, mas, obviamente, não foi o suficiente para a gente chegar num ponto de falar, ok, isso aqui é determinante para fazer a seleção de clado que acontece ano a ano. Mas, por outro lado, a gente consegue ter isso daí numa resolução melhor nesse trabalho que está vindo agora, porque, apesar da diferença energética que existe, o código que a gente planificou agora das pontes de hidrogênio, ele é estatisticamente e multivariadamente significativo para diferenciar diferentes genótipos. Então, a gente consegue, a partir do código, inferir, por exemplo, para a neuropilina, existe uma predisposição nas pontes de hidrogênio para dengue 2, ao passo que para os outros não. E isso é interessante, porque a neuropilina é muito associada com neurônio, né? Então, nós temos uma possibilidade de inferir aí, será que por esse caminho a gente consegue determinar patogenicidade ou mesmo neuroinvasividade? Né? Seria um dos caminhos a seguir. Mas sim, sua pergunta é perfeita, só que não conseguimos responder isso daí, porque a rainha prendeu a gente, falou, não tem como vocês falarem essa afirmação. Vou ter que explorar mais, trabalhem mais aí. Tá, a Thaís tem uma pergunta, mas eu vou complementar só essa pergunta que eu fiz. Esses ensaios foram ensaios em sílico que vocês fizeram com diversas condições, mas vocês conseguiram fizeram testes para provar in vitro que realmente essa associação ou essa ligação ela é mais forte com uma proteína ou outra,
interagindo proteínas com receptores? Perfeita pergunta, perfeita pergunta. Na realidade, como o grupo não tem financiamento, nós não temos esse braço experimental. Mas nós lançamos esses trabalhos em Open Access em alguns casos, né? O trabalho, por exemplo, do Zika com o envelope e desse sign, ele foi validado com o grupo do Japão. O grupo do Japão citou a gente, inclusive, e falou, nós testamos isso aqui com uma... Eu esqueci agora o nome do experimento, mas ele usa um sistema de força para você calcular em piconewtons qual que é a força de interação de uma molécula com outra. E o resultado que eles chegaram atingiram em torno de 60 piconewtons, salvo engano. E isso daí, convertido piconewtons para aquele local móvel, batia exatamente com o resultado que nós tínhamos. Então, as simulações atomísticas, apesar de serem ainda, é uma simulação computacional, mas é uma simulação computacional muito restrita. Ela segue regras newtonianas de interação molécula-molécula, tudo que está sendo calculado lá, leva em consideração ângulo, raio, distância, Coulomb, eletrostática. Cara, é uma salada, mas é muito importante. E ela é validada com liga atômica, né? Tem um respaldo à dinâmica molecular. Perfeito. Thaís, pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde. Está me escutando? Estamos sim, pode ir. Então, professor, bela apresentação, professor Daniel. Só tem uma pergunta, eu não sei se eu deixei passar, né? Mas, por exemplo, esse estudo de binding, ele pode ajudar a prevenir ou prever futuras variantes virais, por exemplo, com um aumento dessa capacidade de transmissão, ou até ajudar, né, de alguma forma, identificar algumas regiões do vírus que são menos propensas à evolução ou algum spillover, não sei se... Perfeita pergunta. Não entendi certo, desculpa. Não, acho que você entendeu corretamente, Thaís. O resultado que nós temos agora nesse último trabalho traz exatamente a sua pergunta. Ele incorpora os conceitos de evolução, por exemplo, MEME, FUBAR, FEL, todos esses conceitos na genética, na biologia estrutural. Enquanto a gente trabalha com dockings de diferentes regiões da proteína, que nós conseguimos observar, por exemplo, um spoiler aí do trabalho. Todos os docking cells que nós fizemos, eles conseguiram, para as proteínas do sistema imunológico que reconhecem a proteína do envelope do dengue, eles grudaram exclusivamente na região externa da configuração do vírus. Ou seja, a face interna que interage com a proteína de membrana, capsídeo, não foi energeticamente favorável para a interação com as proteínas do sistema imune. Então, é uma contraprova do teste. Primeiro ponto. Segundo ponto, as proteínas da biologia celular que estão internas, que não estão associadas com um receptor lado externo, reconheceram a parte interna da proteína do vírus. Então, isso é um ponto interessante. As interfaces de interação não foram as mesmas. Então, existe uma possibilidade de múltiplas camadas de interação ali, o que faz sentido com uma matemática que o Cato fazia lá com a gente no Ministério, que era como que um vírus de 10 proteínas consegue subverter um sistema de 20 mil ou mais. Então, tem que existir e aí eu vou citar o professor Caio, tem que ser um canivete suíço. Então, eles têm que ter possibilidades de interação múltiplas, não só necessariamente com o domínio 2, ou o domínio 3, ou o domínio 1. Então, tem que ter um conjunto de possibilidades de interação que está começando a aparecer. E sim, na sua pergunta, com essas interfaces mapeadas, se validadas experimentalmente, por exemplo, você pode inferir regiões conservadas e, pela decomposição energética, colocar um composto ali que interfira naquilo. Então, possivelmente, isso pode virar um mapa maior para possibilidades de interação na infecção pelo vírus. Isso daí, tendo uma base de dados razoavelmente grande, você consegue fazer para diversos outros vírus também. Perfeito, professor. Obrigada. Belo trabalho. Parabéns. Parabéns para o grupo. Foi um trabalho do grupo. Desculpa, eu mutei aqui. Pessoal, alguma outra pergunta para o Dr. Daniel?
senão eu tenho mais perguntas. É verdade. Daniel, é o seguinte, você mostrou os dados que vocês estão começando a fazer agora um trabalho novo de interação proteína-proteína, não só do vírus com o receptor, mas com as proteínas que interagiriam com esse receptor normalmente sem que esse vírus estivesse no cenário. E caso elas já estejam em interação com a proteína, como que seria a ligação com esse vírus? Eu achei isso muito interessante até para compostos que bloqueiam o vírus, né? Entender um pouco como essas interações acontecem para que você consiga desenvolver fármacos até que sejam interessantes para bloquear a entrada desse vírus na célula. A minha pergunta, na verdade, é a seguinte: usando aquele modelo de dengue e zika que você mostrou no começo, onde você teria uma maior interação do Zika pelo DCSign, né, mais favorável à interação do Zika pelo DCSign, você consegue fazer algumas moléculas específicas utilizando uma otimização dessas ligações para que ocorra um bloqueio de ambos os vírus, ou uma molécula que funcione de uma forma mais panviral? Olha que pergunta legal. Olha, aí o Gustavo Trocini e o André já devem estar ansiosos para responder. Eles são o pessoal da farmácia lá do grupo também. A gente acredita que sim, viu, Daniel? Existe talvez essa possibilidade muito palpável, principalmente se a gente conseguir ter uma base de dados razoavelmente grande que valide isso daí, pelo menos do ponto de vista de diversos genótipos, compartilham a mesma trama vetorial, que é o que a gente estava vendo, a decomposição energética segue uma distribuição. Aí existem ferramentas, como, por exemplo, eles podem usar a Density Functional Theory para poder desenhar os fármacos associados com essa melhor combinação ali. E aí um docking de fragmento poderia ir reconstruindo uma molécula ali. Então, existem ferramentas também em sílico, né, tal, mas são muito bem aceitas. E a gente espera ter alguma coisa nesse sentido, sim, Danilo. Seria muito importante a gente conseguir encontrar alguma coisa, um fármaco que interfira nessa biologia. O que nós estamos vendo nos dockings triplos, seja ele pré-infecção ou pós-infecção, é que existe uma modulação da rede com bioenergética. Então, essas diferenças sutis, às vezes a gente, mas, poxa, ele sequestrou ali uma actina, e a actina 2, que era o primeiro vizinho, agora ela não interage também, está interagindo com menos 2 kcal, menos 3 kcal de diferença energética do par original. Só que existem trabalhos que mostram que essas pequenas subversões energéticas, elas reverberam e crescem. Então, isso é um outro lado da moeda que a gente também pode considerar na discussão. Então, essas pequenas variações energéticas, necessariamente, ao nosso olho, né, não são significativas, mas na biologia celular elas são extremamente grandes, possivelmente extremamente grandes. A gente quer seguir por esse caminho até que se prove o contrário. Perfeito. Eu espero que, na verdade, esses resultados e esses dados de interação que vocês têm, a gente consiga chegar em alguns fármacos, algumas moléculas que podem, mesmo por biologia sintética, bloquear esses vírus de forma mais global e não tão direcionado para um ou outro genótipo ou um ou outro sorotipo do vírus. Bom, pessoal, alguma pergunta mais para o Dr. Daniel? Bom, se não, Daniel, agradeço muito a sua presença aqui no Viroclube. As portas estão abertas para você tanto participar com a gente nas próximas palestras, tá? Legal, legal. O Giovanni vai falar também mês que vem para a gente. Ele vai falar um pouquinho mais de metagenômica de insetos, de vírus de insetos, e eu acho que isso vai ser interessante também, mas acho que ele vai usar um pouco dos dados que você apresentou hoje aqui, tá? O Giovanni está com um trabalho fenomenal de aplótipos aí, eu não sei se ele vai abrir, não, mas ele está com um trabalho muito legal dessa parte, vai ser bacana. Eu estou bastante animado para essa palestra também. Bom, pessoal, ainda a gente tem uns minutinhos, quem não conseguiu colocar a presença na lista, a gente ainda tem, lembrando que a gente precisa de 70% para participar do sorteio do Congresso Brasileiro de Virologia, tá bom? Opa, acho que tem uma pergunta aqui.
Sim, pessoal, o vídeo eu vou postar hoje à noite no YouTube, tá? Demora um tempinho para o vídeo ficar disponível. Para que o Google liberar o vídeo, eu já posto para vocês. Tá bom, doutor Daniel? Muito obrigado pela presença aqui e as portas estão sempre abertas para você. Eu vou participar com certeza, é um grupo muito legal. Obrigado pelo convite, Danilo. Imagina, eu que agradeço. Com vocês. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.